Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Medusa Cast, o podcast do MedUSA. E hoje nós estamos no episódio 10, episódio comemorativo, digamos assim. Hoje nós vamos... O título do nosso episódio é a importância do Research Fellow, né? Eu vi até com a camisa, para quem está vendo a gente com vídeo, né? Eu vi até com a camisa comemorativa aí, né? Então, nós temos hoje duas convidadas, uma já é nossa sócia aqui do nosso podcast, né? A Carol Valentim, e também temos a Érica Negra. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Carol, pode se apresentar, todo mundo, o pessoal que escuta a gente aqui já te conhece, mas fala de novo aí para os novos, o pessoal da audiência aí que ainda não te conhece, e Érica também, vocês podem se apresentar. Muito obrigado, né, pela presença de vocês hoje aqui. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, Diego, pelo convite. Eu já realmente me tornei sócia do podcast, mas eu gosto muito de participar, então estou sempre à disposição. Meu nome é Carolina Valentim, sou oftalmologista, me formei na UFRJ em 2010, fiz minha residência de oftalmologia na UF de 2011 a 2014, fiz um fellow na UF, comecei o mestrado e acabei vindo para os Estados Unidos, surgiu uma oportunidade. Acho que hoje o tema é pesquisa, né? Então acho que eu vou me aprofundar um pouquinho mais na minha história na pesquisa e vou contar mais detalhes conforme a conversa for rolando aí. Durante o meu mestrado, o meu orientador conversou comigo que existia uma possibilidade, né, de uma vaga na UCSD para um Research Fellow e perguntou se eu estava interessada. Então, assim, a minha primeira oportunidade de pesquisa nos Estados Unidos caiu no meu colo, né? Muita gente vem me perguntar como é que a gente consegue e tudo mais, então eu vou só falar isso. Eu já tinha experiência de pesquisa no Brasil, eu fiz iniciação científica durante 4 anos na faculdade, durante a residência fiz um pouco menos, mas publiquei algumas coisas, apresentei em congresso e comecei o mestrado, né? Então já se via aí que eu queria seguir carreira acadêmica no Brasil, né? E por conta disso, na verdade, surgiu a oportunidade de eu vir fazer um Research Fellow aqui nos Estados Unidos. Como eu disse antes, a oportunidade meio que caiu no meu colo, porque foi o meu orientador que introduziu o assunto, enfim, ele conhecia alguém na UCSD e fez essa ponte, né? E ele sabia que eu tinha interesse, então eu aceitei e tudo correu muito rápido, mas isso foi lá em 2016, né? Em 6 meses eu conheci o meu PI e acabei indo para a UCSD. Fui para a UCSD, o que eu tinha em mente continuar trabalhando mais ou menos na mesma temática do meu mestrado, mas eu cheguei lá e o meu PI, na minha primeira semana, me chamou para conversar e falou assim, olha, eu tenho uma pesquisadora aqui, uma PhD, ela está retornando para o local de origem dela e eu preciso que você faça as coisas que ela faz. E aí foi uma bomba, né? Porque eu não tinha experiência com pesquisa básica, eu fazia pesquisa clínica desde a faculdade, e assim, eu me vi numa situação em que eu tive que aprender em muito pouco tempo a fazer várias coisas assim que eu só via acontecer assim, bem, assim, não tão perto de mim, né? Então eu me dediquei bastante e comecei a fazer pesquisa básica na UCSD. Em pouco tempo, a gente pode falar detalhes depois, se o Diego quiser, se vocês quiserem saber, mas enfim, em pouco tempo, o laboratório onde eu estava na UCSD era um laboratório bem grande, ele era focado em genética, em oftalmologia, mas o meu PI fazia pesquisa em outras áreas também, ligadas à genética, e ele quis se aventurar na inteligência artificial, né? Dentro de 6 meses que eu estava lá, eu fui para ficar um ano só. E aí ele sabia que eu tinha formação já, né? Eu era médica, oftalmologista já formada, e aí ele pediu para eu, assim, combinar meu tempo, né, entre continuar na pesquisa que eu estava participando, eu fazia experimento em vivo, né, em camundongo, então eu cuidava deles e fazia os experimentos, fazia injeção nos olhinhos
dos camundongos, e depois continuava cuidando deles, e depois Coitados, sacrificava, e depois retirava os olhinhos, congelava, fazia a imunistoquímica, eu fazia as coisas bem que do início ao fim lá. E aí ele me chamou para participar também dos projetos de inteligência artificial. E aí, obviamente, eu topei, era uma coisa que era mais próximo da clínica também, que me interessava mais. Nisso ele me convidou para ficar mais tempo, então 1 ano se tornaram 2, e aí a minha vida pessoal mudou bastante também. Acho que eu já falei isso aqui antes, eu conheci o meu marido, e aí eu comecei a namorar, e aí eu comecei a cogitar ficar aqui, que nunca foi assim, eu nunca tinha pensado em ficar nos Estados Unidos e trabalhar aqui, e absolutamente nada disso. Eu vim muito focada para fazer o que eu tinha que fazer, retornar, finalizar o mestrado, etc. Nisso a vida realmente mudou muito, e eu acabei ficando 2 anos e meio na UCSD, voluntariamente, antes que perguntem também. Não vim com bolsa nem nada, e tinha o visto J1 na época. E aí eu me casei, eu precisei parar tudo que eu estava fazendo por motivos legais, né? Eu ia aplicar para o Green Card, o meu advogado pediu para que eu não fizesse nada no período, porque eu não poderia trabalhar, eu estaria modificando o visto e tudo mais, então eu parei alguns meses, e assim que eu pude retornar, eu decidi tentar outros caminhos, né? Fazer entrevistas, aplicar para outras posições. Naquele momento eu já poderia trabalhar, eu já poderia ganhar uma bolsa, que não era uma possibilidade onde eu estava antes. E aí eu mandei e-mails para várias pessoas, procurando na internet mesmo laboratórios que se enquadrassem assim no que eu gostaria de continuar fazendo, que era trabalhando com inteligência artificial, bioinformática. E fiz algumas entrevistas e consegui uma oportunidade na Cleveland Clinic. Então eu fui para lá depois, fiquei quase 2 anos na Cleveland Clinic, e foi lá que eu fiz toda a minha aplicação de residência. Utilizei cartas de recomendação dos 2 lugares, e acabei dando o meu match, e eu saí da Cleveland Clinic direto para a residência médica. Então, in a nutshell, essa é a minha história na pesquisa, mas tenho certeza que vão surgir perguntas, e aí eu vou falando mais detalhes. Farei mais perguntas, com certeza. Érica, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você que é a sua primeira participação aqui no nosso podcast. Quem é Érica Negri? De onde veio Érica Negri? Estreando aqui no podcast, eu que agradeço aí o convite. Na verdade, a minha história é um pouco louca, assim, né, da pesquisa. Eu sou neurocirurgiã, eu formei em medicina em 2011 na Universidade de Pernambuco. Em 2012 eu entrei na residência lá na minha cidade, em Recife, e na restauração. Na nossa, né? Na nossa, na verdade, na nossa. E é um programa grande de residência, e em 2017 eu me formei, mas em 2016, quando eu ia iniciar meu ano de chefe, né, de chefia da residência, um pouquinho antes de iniciar, eu vim para Cleveland, para um observership na neuro-oncologia. E eu passei, acho que quase um mês, que era o tempo que eu tinha de férias. E nessa época, quando eu vim para cá, para Cleveland Clinic, eu já vim pensando que quando eu terminasse minha residência, eu iria começar o processo dos steps e tal, e voltaria para os Estados Unidos para fazer um clinical fellowship. Mas, assim, na época, eu era fazer o clinical fellowship e retornar. Só que eu acabei a residência em março de 2017, e aí meus professores da residência me convidaram a ficar, o chefe na época, Dr. Hildo, me convidou para ficar no programa de residência como um staff júnior, né? Então eu já era concursada do Estado no trauma lá, na emergência. Então, eu assumi as funções do trauma e assumi as funções dentro da residência. Eu tinha meus dias de cirurgia, tinha os dias que eu tinha que fazer aulas com os residentes e tudo mais. E aí, nesse mesmo período, eu também, um dos meus chefes me chamou para fazer um fellow de dor e neurocirurgia funcional, também lá em Recife. E esse fellow era no hospital particular, e eu acabei entrando na vida privada também, né, num grupo de um outro chefe meu da residência,
e que tinha outros colegas de residência lá também. Então acabou que eu fiquei no serviço público e entrei na vida privada da neurocirurgia. Só que aí os anos, o meu projeto dos Estados Unidos meio que ficou para trás, né? E com as coisas que foram acontecendo na minha vida, mas era aquela coisa, eu continuei minha vida no Brasil, mas eu sempre ficava aquele gostinho de talvez eu não estivesse completa, assim, eu vinha feliz, mas não era aquela coisa completa. E aí, quando a pandemia, teve o lockdown da pandemia em 2020, e aí realmente a gente parou de operar, a gente praticamente só operava urgências, as urgências eram poucas, assim, porque até os pacientes, se não fosse aquele caso, o paciente em coma, ou muito grave, a maioria, até os pacientes para uma urgência mesmo, eles terminavam postergando ainda para o hospital. Então tudo ficou muito calmo, e aí eu pensei, acho que tá aí a hora de eu retornar aos meus estudos e retornar à ideia principal. Só que aí, quando eu estava estudando para o Step 1, eu engravidei da minha segunda filha, assim, foi um acidente, não era nada programado, na verdade eu queria, meu intuito era, meu filho tinha 1 ano e 1 mês na época, e eu só queria engravidar quando ele tivesse com uns 3 anos, mais ou menos. E aí foi aquele desespero, porque Step 1 a gente sabe, para estudar é um volume gigantesco de matéria, e não é assim, eu acho que eu posso dizer seguramente que foi a prova mais desafiadora que eu já fiz na minha vida, assim, do ponto de vista de assunto e tudo. Mas, enfim, eu consegui levar, fui levando a gravidez e estudando e mandando e-mails, né? Porque eu não tinha ainda, como eu não tinha os steps, comecei a mandar e-mails para ver quem é que tinha posições de pesquisa para me oferecer. E aí, um dos neurocirurgiões na UVA, né, na Virgínia, me respondeu dizendo que tinha uma vaga para oferecer, mas isso foi no finalzinho de 2020 e ele me retornaria em 2021, em janeiro de 21 eu saberia exatamente. Então, eu estava meio tranquila porque tinha uma vaga. Só que aí, em janeiro de 21, ele me manda um e-mail dizendo que se eu enfim, ele gostaria que eu fosse fazer pesquisa lá na radiocirurgia com ele, mas ele não tinha bolsa para oferecer, porque, enfim, com a pandemia houve muito gasto do hospital e tal. E eu não podia ir sem bolsa, assim, não tinha condições, eu já tinha uma família e tudo. E aí, bom, água abaixo, né? Mandei ainda outros e-mails, mas assim, não consegui. E nunca tinha mandado e-mail para a Cleveland Clinic, porque eu achava que, enfim, talvez o pessoal não lembrasse mais de mim, e, enfim, por ser uma instituição grande, eu achei que talvez ninguém me desse a oportunidade lá. Só que aí eu fiz a prova do STEP dia 28 de abril, que era a última data que tinha lá no centro da Prometric, lá em Recife, porque depois meu parto provavelmente seria em maio, então eu queria fazer essa prova antes de ter minha filha, porque depois ia ser muito complicado. E eu fiz a prova, com mais ou menos 2 semanas ela nasceu, e mais ou menos 2 semanas depois eu recebi um e-mail da Cleveland Clinic de que hoje é a minha mentora lá, ela dizendo que lembrava de mim ainda da época de 2016 e que tinha uma posição no serviço dela, né, no serviço de radiocirurgia na área de pesquisa. 2 semanas depois eu fiz a entrevista, minha filha estava com 16 dias, eu acho, mais ou menos. Eu fiz a entrevista, ela me aceitou, e aí foi continuando o processo, isso foi em junho do ano passado. Na época, eu pedi para ela, se possível, eu tentar conseguir um visto H1, que era melhor. E aí ela conseguiu pedir pelo hospital um visto H1 para mim, e isso demorou um tempo, né? Então, entre o visto e eu chegar aqui, entre a minha entrevista, na verdade, e eu chegar aqui, eu cheguei em junho, então esse processo demorou 1 ano, né? O que foi bom porque eu consegui ir fazendo, eu fiz meu Step 2, eu fiz o OIT, fui fazendo tudinho, fui ganhando tempo, para até que eu cheguei aqui, quando eu cheguei eu já estava com o certificado ICFMD, então isso para mim foi bom, de certa forma foi boa a demora. Mas aí, quando eu cheguei aqui, estava um caos, porque o fellow tinha sumido, né, então assim, as pesquisas estavam paradas, o banco de dados foi uma bagunça, tinha algumas coisas que alguns estudantes tinham coletado, então, mas assim, estava uma bagunça geral,
eu já tinha um pouco de experiência de pesquisa, eu fiz iniciação científica na faculdade, e no final da minha residência, a minha tese de residência foi uma pesquisa que eu carreguei só, assim, eu operava e mandava fragmento de tumor e de tecido normal do cérebro para laboratório lá no Ageu Magalhães, então eu tinha uma estrutura boa de laboratório por trás para me ajudar, e isso acabou me ajudando do ponto de vista de experiência em pesquisa. Mas aí quando eu cheguei aqui estava aquela bagunça, assim, até eu conseguia organizar tudo do banco de dados, isso aí levou quase 4 meses, assim, só porque eram dados de pacientes desde 2006 e assim, os pacientes, eles, quando fazem radiocirurgia, normalmente eles não fazem só um nível, uma vértebra, é muito radiocirurgia de coluna, então normalmente eles não fazem uma vértebra, então eu tenho um paciente que faz 2, 3 níveis de vértebra e ele faz várias vezes em vários anos, até, dependendo da gravidade da doença, até ou ele via falecer antes ou não. Então, foi essa loucura, mas assim, foi um pouco desafiador no início, mas ao mesmo tempo tem sido, como é que eu posso dizer, gratificante até agora. Foi, então, mais ou menos isso aí, minha história. Maravilha. Então, pessoal que não sabe, eu e Erika, a gente se conhece já há muitos anos, né? Eu tinha cabelo na época, né? Lá desde a faculdade. Cabelo. Erika, ela se formou 6 meses antes de mim, né? Ela era uma turma na frente, e a gente se conhece já há muitos anos, muitos amigos em comum. Isso. Né? Então, assim, a gente tem duas histórias diferentes, né? Tem a Carol, que a vaga, que ela não estava nem procurando, né, Carol? E a vaga foi oferecida, e a Erika que saiu aí atrás, mandando e-mail para o pessoal, e é o que o pessoal vem conversar com a gente, né? Então, assim, muitos estudantes vêm com, poxa, como é que eu faço para conseguir uma vaga de Research Fellow, né, etc. e tal. No meu caso também, eu já, muitos anos atrás, eu tinha procurado vagas e tudo mais, cheguei a fazer alguns, assim, por estágio, onde também tinha pesquisa, onde eu ficava 2 meses e etc., mas ter uma posição assim no hospital e sabe, ficar lá como contratado do hospital, também no meu caso, eu não vou dizer que caiu no meu colo, mas era uma pessoa que me ofereceu um trabalho e já conhecia a minha história, conhecia meu currículo, sabe, né? Já era uma pessoa que eu conhecia há muitos anos, que também um belo dia estava de plantão, né, no hospital privado lá na emergência, e meu orientador me ligou, não atendi porque eu estava fazendo algum procedimento, alguma coisa, e eu achei estranho, né? Eu olhei aquilo ali e falei, estranho me ligar, né? Ele já morava aqui nos Estados Unidos há vários anos, e aí quando eu cheguei em casa de noite, ele me ligou de novo, né? E aí ele falou, Diego, eu tenho uma posição de pesquisa aqui no meu programa, com salário, né? Você vai ser contratado pelo hospital, queria saber se você tem interesse. Eu falei, você quer que eu vá quando, né? Essa foi a minha resposta, né? Claro, falei, não, eu tenho que falar com Raquel, era minha noiva, né? Era noivo na época, então eu vou falar com minha noiva e aí a gente vê como é que faz. Obviamente, era uma oportunidade que não podia deixar passar, né? Mas muitos estudantes, né? Eu recebo muito no Instagram, né? O pessoal pergunta como é que faz, etc e tal. E eu falo que é isso, assim, eu tive a sorte, não vou dizer que foi sorte, mas assim, eu e a Carol, a gente teve essa oportunidade que veio atrás da gente. A Erika, ela foi mais atrás, né? Ela foi lá atrás, saiu mandando e-mail, e é isso que eu falo para as pessoas, ó, você tem que mandar e-mail e tal, mas é aquela coisa, eu acho que foi o que você fez, que assim, você tem que saber quem é aquela pessoa. Sim. Que você está mandando e-mail. Não adianta mandar por mandar. Qual é a área que ele faz pesquisa? É a área que você gosta? É uma coisa que você quer fazer no futuro? Como é que é isso? Né? Então, eu acho que as pessoas querem fazer Research Fellow, eu quero dar match, me falaram que eu preciso fazer Research Fellow para dar match. É isso que as pessoas pensam, e não é bem assim, né? Eu acho que você quer fazer Research Fellow, é isso que você falou, você tem que ter um mínimo conhecimento de metodologia científica, sabe? Fazer alguns testes estatísticos mais básicos e tudo mais, porque senão você chega lá, o pessoal começa a exigir de você, e você não consegue, né? Você não tem o traquejo daquilo tudo, né? Então, eu queria saber de vocês têm histórias diferentes, mas para o nosso público, né? Que é aquele pessoal que está ali na faculdade ou que está saindo da faculdade, o que é que vocês recomendam para eles, para quem quer fazer um Research Fellow, né? O que é que eles devem fazer?
Qual é a ideia que vocês têm de como essas pessoas elas devem ir atrás de um Research Fellow? Eu acho que eu vou responder primeiro. Muitas pessoas também vêm me procurar. É engraçado, assim, que eu acho que a maioria das pessoas que vêm falar comigo são pessoas que já são oftalmologistas ou que pretendem fazer oftalmologia. Eu raramente recebo mensagem, mas eu também não trabalho com Instagram e nada disso, então, assim, as pessoas vão muito porque alguém comentou de mim e essas pessoas chegam até mim. Então, eu também respondo bastante essa pergunta. Eu acho que ter experiência é muito bom, mas ela não é uma condição assim, que é necessidade. Eu sempre digo que, assim, a minha primeira oportunidade realmente caiu no meu colo. Não, eu tive sorte. Eu tive sorte de estar fazendo algo com uma pessoa que conhecia uma pessoa que me conhecia, que sabia que eu era uma pessoa confiável para mandar, porque você também precisa, assim, para esse tipo de oportunidade acontecer, né? Mesmo que seja sorte, veio de uma pessoa que já me conhecia, ele era meu orientador, ele era o chefe da residência, então ele sabia que podia confiar em mim, porque ninguém quer colocar o seu nome na reta e de indicar alguém para fazer research ou qualquer tipo de trabalho, gente, isso é coisa para a vida, se ele não te conhece, né? Então, eu tive sorte nesse sentido, mas sempre mostrei meu trabalho, né? Então, a pessoa que me indicou já me conhecia e confiava em mim. Mas a minha segunda oportunidade de research nos Estados Unidos foi como se eu estivesse começando do zero. Eu não tive ninguém para me indicar. O que eu fiz foi sentar na frente do computador, olhar os laboratórios, assim, locais que eu conhecia, pessoas que eu já tinha visto em congresso, pessoas de papers que eu já tinha lido que me interessavam, né, que estavam fazendo trabalhos que eram coisas que eu tinha realmente interesse, em inteligência artificial e bioestatística especialmente, naquele momento, pelo menos, né? E eu mandei vários e-mails, né? É claro que, para mim, as pessoas vão dizer, mas você tinha experiência. Sim, eu tinha experiência. É claro que, né, no meu e-mail, sempre muito educado e sempre mostrando que você tinha interesse, que você conhecia minimamente o trabalho daquele PI. Eu acho isso fundamental, né? Uhum. Né, você introduz, né, a si mesmo e, claro, que fala o que você sabe fazer, né, porque a pessoa que vai te oferecer uma oportunidade, é óbvio que ela vai querer alguma coisa em troca. E não, se ela não te conhece, né, se não veio indicado por uma pessoa, que aquele PI confia, já conhece, enfim, você precisa mostrar que você trabalha duro, que você vai produzir, que você tem autonomia, que você tem boas ideias. Então, tudo que você puder mostrar naquele e-mail, eu acho que é isso que o que vai chamar a atenção. A não ser que aquela pessoa, né, aquele pesquisador já te conheça, né, de outras oportunidades, como foi o caso da Érica, ele vai marcar para te entrevistar. Então, não minta no seu currículo, sabe? Não infle as coisas. Eu sei que é uma coisa que os americanos fazem bastante, né? Uhum. Fake it until you make it, mas eu não recomendo, assim. Seja sincero, seja honesto e mostre que você está ali para aprender, né? Você tem com o que colaborar, mas você também está aberto a aprender o que aquela pessoa precisa. Eu acho que isso eu mostrei também desde o início para os dois PIs aqui, né? Você tem que estar aberto também a fazer coisas que talvez não fossem do seu interesse naquele momento, mas que vai te interessar depois, enfim, ou não. Mas, assim, mostrar que você pode aprender. E eu lembro muito que, assim, eu fiz várias entrevistas, eu mandei vários e-mails, fiz algumas entrevistas, e nas minhas entrevistas, especialmente na que eu acabei aceitando a vaga, eu lembro que meu PI, ele me perguntou, você sabe fazer isso? Ah, sei. Você sabe fazer isso? Não, mas eu vou aprender. Você sabe fazer isso? Não sei agora, mas eu vou aprender. Você, né, tem como me ensinar? Tem. É uma coisa que eu posso aprender no Google? Eu pensando, né? Isso eu não perguntei para ele, óbvio, né? É uma coisa que eu posso aprender na internet? Então, eu vou aprender. Então, eu vou falar, eu vou aprender. Se você Imagina você perguntando. Imagina você perguntando. Chefe, será que isso aqui eu consigo aprender no Google? Ok, né? Mas o que você pensa? Porque são coisas assim, por exemplo, você sabe mexer no Epic? Foi uma coisa que ele me perguntou, né? Que é o prontuário eletrônico. Eu nunca tinha visto o Epic. Eu falei, não sei, mas eu vou aprender. Agora, a gente
tem a oportunidade de mexer com aquilo, a gente aprende. Ah, você sabe fazer testes estatísticos? X na minha cabeça. Não sei. Mas eu posso aprender na internet? Posso. Então, sim, não sei, mas eu vou aprender. Até o momento em que eu começar, né, a trabalhar com você, eu vou ter aprendido. E é assim que a gente vai. Só curiosidade, essa questão do Epic, né? Não sei se aconteceu com vocês, não sei se o sistema no Hospital da Érica é o Epic. Eles fazem um treinamento, né? Epic Training. Aí marca, você vai, passa o dia no centro lá. Você passa, assim, 4 horas mexendo no Epic. Quando você termina e vai mexer de verdade, você não lembra mais nada. Você não sabe nem para onde vai. Não sei se aconteceu com você. Diego, você teve treinamento. Eu não tive treinamento, não, tá? Eu cheguei lá... Eu também não. Não, mas assim... E foi na Kivin Clinic mesmo, né? Foi o mesmo local. Eu cheguei lá no laboratório, aí eles me deram a senha, tá bonitinho, eu abri, saí futucando as coisas, né? Vai apertando o botãozinho. Eu tive sorte também, tinham outras pessoas no meu laboratório que tinham começado alguns meses antes de mim, porque foi no ano da pandemia, né? Então, assim, eu não como eu estava me mudando da Califórnia para Ohio, eu não consegui começar junto com as outras pessoas, então os meus co-fellows, eles já tinham começado uns 2 meses antes de mim, eles já sabiam um pouquinho mais, eles me ensinaram algumas coisas e o restante foi na tentativa e erro, foi apertando o botão e foi vendo, e claro que eu cometi erros não, né, mas assim, omissões também, né, tipo assim, um mês depois, coletando dado, descobri que tinha uma ferramenta, um botão lá, que eu coletava tudo muito mais fácil, tudo ao mesmo tempo, né, que não precisava clicar de data em data, eles davam tudo. Mas isso aí, gente, isso aí são coisas que a gente aprende, vai aprender na prática. Verdade. E você, Érica, o que você recomenda aí para o pessoal? A Carol já falou, acho que os pontos mais importantes, mas é isso, eu acho que você tem que ter um mínimo de interesse, né, e gostar da área que você pretende aplicar para fazer pesquisa, porque é ruim você ficar num local que aquilo dali não te agrada, porque pesquisa ok, é bom, é ótimo publicar um paper, mas é um caminho um pouco solitário. Você tem que gostar daquilo ali que você está fazendo. Eu, por exemplo, eu quando cheguei, eu também demorei um pouquinho para chegar, então, assim, tem uma salinha dos fellows lá na Cleveland Clinic, e não tinha, o meu currículo estava ocupado, assim, não tinha lugar para mim, porque a Cleveland Clinic passou um tempo, o tempo da pandemia, sem fellow de neuro-oncologia, né, neurologia clínica para oncologia, na verdade, que é o fellow de neuro-onco lá, e esse ano entraram os 2 fellows, então, assim, ocupou as vagas e me deram um cubículo, sei lá, numa área totalmente escondida lá, enfim, que até foi melhor para mim, porque é uma área mais silenciosa para trabalhar, é bom, então, assim, eu fiquei muito isolada. Eu não tive também o treinamento do Epic, então, assim, foi tentativa e erro, a gente vai mexendo e vai aprendendo, mas a gente consegue, depois de eu acho que eu demorei, com 1 mês, mais ou menos, eu já estava conseguindo mexer bem e saber mais todas as ferramentas que eu precisava utilizar, mas é isso, você tem que ter o mínimo de interesse naquela área, mande e-mails, assim, não tem que ter medo de estar mandando e-mail, e seja honesto no que você sabe fazer, porque a primeira coisa que numa entrevista eles vão te perguntar. E se você mentir, não vai ficar escondido. Quando você chegar lá, eles vão saber que você não sabe fazer. Então, fale a verdade, seja honesto. Me perguntaram também se eu sabia estatística avançada, eu não sei. Então, assim, eu falei, olha, eu não sei, eu não tenho experiência com isso. Na verdade, quando eu fazia as pesquisas no Brasil, quem fazia era o estatístico, então, assim, essa área de estatística avançada, eu nunca tive contato, eu tive contato com outras coisas, mas com estatística avançada, não. Mas o que eu precisar, se puder me ensinar, se houver alguém para me ensinar, eu estou lá para aprender. E assim, é aquela coisa, na maioria das vezes você vai mandar 100 e-mails, 80 você vai receber não, 10 você não vai ter resposta, 10 vão te responder. Então, não pode ter medo de receber um não. Isso aí vai acontecer, é a vida. Então, assim, e isso não pode te impedir de procurar outros centros, outras pessoas, outros pesquisadores. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Perfeita colocação, Érica. Eu esqueci de falar isso. São muitos e-mails até você receber uma resposta. Às vezes a resposta é negativa, mas a resposta positiva vem também. Então, isso, tem que mandar muitos. Tem estatístico no hospital que vocês fizeram e fazem, né? Lá tem, na Cleveland tem.
Sim. O acesso a eles é fácil ou não? É uma coisa difícil, demora para o cara marcar reunião, para você conseguir ter a análise dos dados? Como é que funciona? Bom, no meu caso, assim, eles não demoram, assim, por exemplo, dados de pacientes eu consigo, se eu pedir, eu tenho um básico, eles já me mandam, com 2, 3 dias, eles me mandam um básico. Então, normalmente, a gente colhe o que precisa mais e eles criam uns links para você sair enviando essa base de dados aí para eles. E quando necessita realmente de uma reunião, normalmente eles são rápidos. Eles não, assim, tem essa benesse lá na Cleveland Clinic, é tudo muito rápido. Eu tive uma experiência muito positiva na Cleveland Clinic também. Eu trabalhei num laboratório de bioinformática em oftalmologia lá. A maioria dos projetos, quando eram coisas mais específicas, mais detalhes e menos pacientes, a gente coletava os dados, mas quando a gente fazia pesquisa com Big Data, a gente tinha, a Cleveland Clinic tem um núcleo, né, não sei como chama, assim, do pessoal que faz code mesmo e tudo mais, e eles coletam pra gente dados de, sei lá, 50 mil pacientes, coisas nesse sentido que demoraria muitos e muitos meses para gente réis mortais, né, coletar. Então, assim, 200, 1.000, 2.000, o meu primeiro paper com eles, acho que foram 5 mil pacientes, eu coletei, eu e outras pessoas, não foi só eu, mas a gente coletou na mão, assim, mas os papers com Big Data era automático. E em relação à estatística, pelo menos a minha experiência também foi muito positiva. Essa parte do banco de dados demorava, tá? Assim, quando eram dados de muitos pacientes, coisas muitos detalhes, assim, demorava, assim, um mês e meio, já vi demorar até um pouquinho mais. Mas a estatística, a minha experiência na Cleveland Clinic foi muito positiva. Assim, no meu laboratório, a gente tinha pessoas que tinham um nível mais avançado de estatística. Essa pessoa não era eu, tá? Mas, assim, a gente fazia... Eu era a única oftalmologista lá, então, assim, a minha parte clínica era realmente mais forte, assim. Mas a gente tinha uma pessoa que cuidava da estatística. E quando a estatística era extra avançada, a gente marcava a reunião e sempre foi muito rápido com estatísticos, de fato, né? E às vezes eles faziam um trabalho pra gente ou eles ensinavam a pessoa que a gente tinha lá no laboratório como fazer ou aconselhavam qual teste era melhor fazer, qual era a forma melhor de fazer. E isso era relativamente rápido. Aqui no meu programa, a gente... tem uma estatística, né? Eu fiquei bem amigo dela, inclusive, porque eu aperreava bastante ela. Inclusive, ela me deu vários desses livros que estão aqui nessa estante. Ela que me deu livros sobre metodologia científica, estatística, etc. Mas quando era uma coisa mais simples, né? Assim, sabe, eu quero comparar médias, né? Então, isso aí... super tranquilo, né? Fazer um teste T-Student, fazer um teste não paramétrico, fazer um teste quadrado. Isso aí você aprende no Google. Exatamente. Você aprende na internet, no YouTube. Tem coisas que dá para fazer, inclusive, no Excel. Não precisa nem usar o R. Ou outro tipo, enfim. Eu acho o Excel meio chato de fazer, sabe? Eu aprendi a fazer. Que é o melhor. Tô falando que dá para fazer, ué. Eu acho meio chato. Melhores, eu uso o SPSS aqui, mas eu uso o SPSS e às vezes é um clique, né? É um clique e você faz a sua análise. Então, assim, essas coisas mais simples, eu até falar para o meu chefe, né? Eu falava, se for coisa simples, eu faço. Se for fazer teste curva de normalidade, para ver se vai fazer média, mediana, e o teste que vai fazer, isso aí é tranquilo. Agora, se o cara quer fazer uma análise muito variada, sabe? Um propensity score match, uma coisa assim, então já era uma coisa mais fancy, né? Então, eu já falava com ela para ter... Não é nem porque, assim, você até pode aprender a fazer, você olha lá no YouTube, sabe? Você lê um livro, tem inúmeros livros aqui de estatística, inclusive o manual do SPSS, você até aprende a fazer e faz, pode estar certo. O problema é, você confia naquilo, você confia no resultado. Então, esse é o problema. Né? Então é melhor passar pela mão de alguém que tem experiência, né, e tal, e tudo mais. Quando é um trabalho só descritivo, você quer descrever resultado de uma técnica cirúrgica nova, né, assim, da cirurgia e tudo mais. Então é uma coisa mais simples. E eu concordo com vocês dessa questão do currículo, né, que eu analisei muito currículo
porque meu chefe, o pessoal mandava para ele, que era uma oportunidade de pesquisa e tal, ele mandava para mim, né, o currículo das pessoas. E eu via muito o que a gente chama de perfumaria, né? O pessoal infla o currículo, coloca mil e uma coisa, assim. O pessoal trabalhou até com o ministro da saúde do país deles, não sei. E aí, só que a gente tem olhos treinados, né? Então, assim, a gente vai para o que importa, né? Você pode fazer 1 milhão de coisas, mas qual é o seu resultado, né? Então, a gente ia lá, publicações, o que aquela pessoa publicou, né? Às vezes não tinha nada, ou então era um post no Congresso Regional e tudo mais. Isso já levantava um alerta, né? Falei, mas tem uma coisa estranha aqui, né? Então, com o tempo, a gente desenvolveu essa análise crítica de currículos do pessoal, né, que mandava, cheio de perfumaria, né, de coisas que no final das contas era mais para tentar enganar você, lhe impressionar e tudo mais. Então, assim, eu acho que tem que ser muito importante isso, pô. Você chega e fala, olha, eu não sei estatística, mas eu comecei um curso agora, estou fazendo um curso de estatística, sabe, para poder me aperfeiçoar, né? Então eu vou fazer, sabe? Então você ter essa proatividade e essa honestidade, porque senão a pessoa espera que você faça e você nunca faz, então isso é preocupante, né? Então, eu queria saber de vocês agora uma outra coisa, né? O pessoal procura a gente falando do Research Fellow, pensando no match, né? Então, qual a opinião de vocês? Vocês acham que o Research Fellow ele é fundamental para o match? Eu já sei mais ou menos a resposta de cada um, mas é porque eu quero que a nossa audiência escute de vocês. É fundamental? Não é? Depende? Queria saber de vocês o que vocês pensam a respeito disso em relação a quem está aplicando para residência aqui nos Estados Unidos e pensa em fazer um Research Fellow, pensando no match. Então, pensando no match, a minha resposta vai ser depende. Agora, se você perguntar o quão importante foi para o seu match, para o meu match foi fundamental. Então, eu acho que depende. Cada um tem a sua história, né, Diego? Assim, por exemplo, um estudante americano que está aplicando para a clínica médica não precisa de um Research Fellow necessariamente, a não ser que ele esteja mirando Harvard, sabe, assim, universidades de ponta, e aí ele realmente precisa ter um diferencial, né? Um estudante brasileiro, mesmo ele acabando de sair da faculdade, ele já sai atrás do estudante americano. Então, obviamente, fazendo Research Fellow vai ajudar no match. Se o estudante, se o brasileiro é old grad e está vindo para os Estados Unidos, a pesquisa vai ajudar ainda mais, e aí eu começaria a dizer que é fundamental, né? Então, realmente depende muito do perfil. E eu esqueci de falar outra coisa. Se a pessoa, mesmo americana, está aplicando para uma especialidade cirúrgica, uma especialidade muito concorrida, a pesquisa também acaba se tornando fundamental. Eu percebi, Diego, assim, que o meu laboratório, na Cleveland Clinic, e o do ICSD também, recebia muitos estudantes que estavam pensando em fazer oftalmologia. Então, a galera aqui na oftalmologia, eles se preparam desde muito cedo com pesquisa, para ter a pesquisa no currículo deles, né? Não como Research Fellows, mas como estudantes ainda, porque eles já sabem, eles estão se planejando para tentar um match de oftalmo, tá? Então, o brasileiro, mesmo recém-formado que quer vir para cá, ele vai estar competindo com essa galera que está fazendo pesquisa. Não são Research Fellows, eles são estudantes, mas estão fazendo pesquisa desde o M1 deles, assim. Então, eles precisam se diferenciar. Então, eu diria isso, assim, para mim foi fundamental. A gente, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas pelo menos para oftalmologia, todo ano rola um Google Sheets, assim, que a galera vai colocando as suas informações lá e eu acho que é uma competição velada, assim, mas eu sei que ela existe. E aí você vê lá, assim, os aplicantes, né? Ninguém bota seu nome e tudo mais, mas vê lá. Saiu da Universidade X, quantos anos de pesquisa, quantas publicações, assim, a galera vai contando tudo, entendeu? E número de publicações e experiência com pesquisa e tal, tá lá. Então, assim, é muito importante para o match da oftalmologia, independente de onde você vem, independente se você é fresh ou old. E eu vou te dizer que em todas as minhas entrevistas, a minha experiência de pesquisa foi citada. Era o meu diferencial. Então, assim, eu era brasileira, eu era
muito old grad, tentando, né, o MET ano passado, e a pesquisa realmente era o meu diferencial. Eu fiquei aqui ao todo quase 5 anos fazendo pesquisa antes de aplicar. Não foi de propósito, mas foi porque quando eu vim para cá, o MET não era o meu objetivo. Então, assim, somente a metade do caminho para o final do caminho aqui que eu resolvi fazer o SMLI, resolvi tentar o MET aqui. Eu já estava fazendo pesquisa, na verdade, então acabou me ajudando, né, bastante. Mas, assim, não acho que as pessoas precisam fazer tantos anos de pesquisa assim, nada disso, não. Mas eu diria isso. É muito importante, podendo se tornar fundamental, dependendo do perfil do aplicante. Érica tá na luta, né? Érica tá aí como Research Fellow, tá na luta. Eu concordo com o Carol. Assim, eu vou te dizer que para neurocirurgia é essencial, porque eu conheço americanos que deram match sem nada, com 0 publicação. Mas é aquela coisa, a gente não compara, a gente já sai atrás. Eu diria que qualquer estrangeiro, mas o brasileiro, falando do Brasil em si, o estudante brasileiro já sai atrás do americano. Então, mesmo como o Carol falou, saiu da faculdade, se você quer neurocirurgia aqui, tenha certeza que você vai pelo menos passar 2 anos fazendo um Research Fellow, porque mesmo o residente da neurocirurgia, ele tem alguns, dependendo da instituição e do programa, ele tem anos que são especificamente para pesquisa. Então, às vezes é 1 ano, às vezes são 2 anos, que realmente ele vai parar as atividades de residência e vai se dedicar à pesquisa. Então, os brasileiros que eu conheço, que não eram undergrads, né, que se formaram em medicina no Brasil, vieram para cá para aplicar para o MET, todos eles passaram pelo menos 2 anos publicando, e todos eles tinham em média 60 publicações. Isso era uma média, mais ou menos. Então, assim, e os americanos que estão aplicando cada vez mais estão fazendo pesquisa. Antigamente, assim, até recente, né, era muito a sua nota do Step 1, então se você não tinha tanta pesquisa, mas você tinha uma nota boa do Step 1, te garantia, assim, entrevistas e tal, e o mestre em neurocirurgia. Mas com a história aí do pass or fail do Step 1, então, assim, está cada vez mais importante a quantidade de publicação. Provavelmente eles não vão, assim, talvez caia um filtro aí na nota do Step 2 para quem está aplicando para neurocirurgia, isso talvez aconteça, ninguém sabe ainda, mas o que é certeza é que assim, que as suas publicações e o que você vai ter de experiência de pesquisa, isso vai contar muito para o MET, assim, quando você está aplicando. Então, eu acho assim, para a especialidade cirúrgica, para a neurocirurgia em si, fundamental. Para outras especialidades, como o Carol falou, depende muito. Talvez para uma internal medicine aí da vida, talvez você tenha um currículo bom de faculdade, está saindo da faculdade agora, tem notas boas, talvez não conte muito. Mas Tenha feito um clerkship, né? Tenha feito uns estágios aí. Exato, fez alguns estágios, né? Veio para cá antes, criou um bom relacionamento, porque as cartas de recomendação, elas te dão força também na aplicação, isso é importante. Então, se você fizer um bom relacionamento, ter um bom mentor, isso importa muito, assim, para a neurocirurgia, até para o americano mesmo, às vezes uma chamada de telefone, assim, uma ligação faz a diferença. Então, se faz a diferença para o americano, para a gente faz o dobro de diferença. Então, eu acho que, assim, é bem importante. É o networking, né? Tipo, isso. Quando a gente fala assim da importância da pesquisa, não é só o seu resultado, né? Aquelas pessoas pegarem o telefone e ligar, tem uma pessoa aqui que produz muito, trabalha pesado, sabe que é muito boa, que é pessoa sensacional, que é muito fácil de trabalhar, né? Então, é aquela ligação, aquele phone call lá que o seu chefe pega e sai ligando para as pessoas. Claro que isso vai depender da sua personalidade, como você é no seu ambiente de trabalho e dos seus resultados, né? Porque também você está trabalhando com pesquisa, você tem que ter resultado. Não adianta você estar trabalhando com pesquisa, né? E aí foto aqui, foto ali e não ter resultado. Você tem que ter o resultado
seu trabalho, né? Porque é a forma que você é avaliado. Você é avaliado da forma... Como é que você é avaliado de forma objetiva, né? Como é que você pode ser avaliado? É suas notas, né? E assim, se você é contratado para fazer uma coisa, o resultado daquilo que você produziu, né? Eu vou falar brevemente aqui. Eu trabalhei com pesquisa aqui no Montefiore, eu vim também com H1B, com salário, com tudo. Trabalhei por 2 anos e depois de 1 ano, assim, chegou para a gente a notícia de que o nosso grupo de pesquisa era responsável por 40% de todos os artigos publicados pelo departamento, né? Então, pô, fiquei super feliz com isso, porque aqui as paredes têm ouvidos, né? Então, todo mundo do departamento sabia, né? Então, você começa a criar uma reputação. As pessoas sabem o seu nome sem nem te conhecer. Ah, você que é Diego, tal, não sei o quê, né? E isso aí faz com que fique mais fácil de alguém ligue para falar de você. Ah, Diego, beleza, sei quem é e tal, não sei o quê. Então, isso, essa importância, né, de um trabalho bem feito e de como você vai ser, como as pessoas vão, o cara fez tudo isso aqui como pesquisador, vamos dar uma chance a ele, tudo mais, etc e tal. Então, eu acho que isso é importante quando você tá aplicando pro MET, né, naquela instituição. Eu sou de graduate, eu me formei há mais de 10 anos. Então, eu acho que principalmente Érica também. Todos nós somos old graduates aqui, né? O episódio é como ser old graduate e fazer pesquisa nos Estados Unidos, né? Então, assim, para a gente isso é fundamental. E com o Step 1 indo para Pass and Fail, e eles perdem esse parâmetro objetivo, que era a nota do Step 1, né? Eles então vão olhar outros parâmetros, né? Então, para a gente que tem já uma certa quilometragem, a gente precisa ter essa proximidade com os programas e estar inserido num programa onde as pessoas possam ajudar de alguma forma, né? Então, eu acho que a importância do Research Fellow, claro, você tem que gostar de fazer pesquisa, né? Você tem que ser uma coisa prazerosa, porque como a Érica falou, você se sente sozinho. Eu me sentia sozinho fazendo pesquisa, né? Às vezes meu chefe viajava para um congresso, eu estava de férias, eu ficava 1 semana sem ver ninguém na sala. Ninguém aparecia lá, né? Então eu ficava lá fazendo meus papers, né? Assistindo a novela mexicana. Então eu ficava lá trabalhando e tal, não sei o quê. E é uma atividade solitária, né? Eu acho que a Carola foi para a parte da pesquisa básica, né? Eu sou da pesquisa clínica, acho que a Érica também. Né? Teve esse pé na básica porque mandava essa parte quando você terminou a residência, né, Érica? Teve esse trabalho que você fez, que mandava as peças, né? Isso, a gente na verdade, a gente fez uma análise de fragmento em gliomas, né, de alto grau, para saber a porcentagem de polimorfismo da população brasileira, porque a gente achava que lá na restauração, né, no meu serviço, havia algum bias lá, porque esses pacientes estavam vivendo mais do que normalmente eles viveriam, né, com a doença. E realmente a gente achou 40% aí de polimorfismo, né, para uma variedade menos agressiva aí dos GBMs, né, dos glioblastomas. E aí acabou que... Oi? Pode falar. E aí acabou que, assim, isso foi minha tese, eu cheguei a apresentar no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia e me ajudou hoje me ajuda, né, nessa questão de pesquisa aqui também. Para quem aí está engatinhando na pesquisa, isso que a Érica está falando é a questão da validação externa, né? A Érica trabalhava no centro quaternário da neurocirurgia, com o professor Hildo Azevedo. Você pode até falar um pouquinho aí das credenciais do professor Hildo, famoso, né, no mundo todo. Então, é um problema de validação externa, né? Porque como você falou, será que o nosso centro, por que o nosso centro tem resultados diferentes dos outros, né? Porque é um centro altamente especializado da neurocirurgia, né? Isso, lá o programa do Hospital da Restauração é gigante. A gente tem uma unidade de trauma, acho que anualmente a gente está talvez em mais de 2.000 cirurgias, então tem uma unidade de trauma que tem um serviço grande de trauma, a gente atende os pacientes de Recife, região metropolitana, o estado de Pernambuco, estados vizinhos, a gente acaba atendendo também. E assim, do ponto de vista de cirurgia de coluna, tumor, vascular,
funcional, a gente tem tudo. Basicamente, assim, eu não senti, a minha formação foi muito boa, eu não senti nenhuma falta, e Dr. Hildo foi importante porque ele basicamente ele surgiu com o Hospital da Restauração, então ele passou 40 anos lá trabalhando e construindo um serviço de neurocirurgia, tá? E quando eu estava terminando a residência, ele já estava mais se afastando um pouco mais. Hoje não é mais o chefe lá da residência, né? Tá aposentado, assim, digamos, mas continua ativo, não em cirurgia, mas do ponto de vista acadêmico. E foi uma pessoa que me ajudou também, porque ele me acolheu no serviço e me indicou também, eu tive carta de recomendação dele também, e ele é uma pessoa que tem influência mundial na Federação Mundial de Neurocirurgia, fez uma parte do treinamento dele na Inglaterra, então, assim, tem a questão da Cushing Society, né, que é a sociedade de Cushing, que ele, assim, tem influência também aqui nos Estados Unidos, então ele me ajudou muito, né, nesse caminho, eu sou muito grata a ele aí por tudo. E o serviço continua aí grande, na verdade, da restauração, eu sou a terceira que veio para os Estados Unidos, já tem 2 colegas, os 2 são meus mentores aqui também nos Estados Unidos, que vieram. Ele é assistant professor no Mount Sinai, aí em Nova York, né? E o outro, hoje, Danilo é o diretor de neurocirurgia no Phelps Hospital, que é da rede Northwell, aí em Nova York também. E acabou que a gente share aí, né, essa experiência que veio todo mundo da mesma base, do mesmo programa de residência aí, lá em Recife. Então, assim, para mim, eu sou muito feliz, sabe? Como é essa questão do Cushing Society? Explica aí pro pessoal. Na verdade, o Cushing ele é considerado um dos pais da neurocirurgia, né? E ele foi muito importante na técnica cirúrgica e microcirúrgica, foi um dos primeiros a utilizar o bipolar para operar o cérebro. E o Dr. Hildo sempre falou muito que no treinamento dele na Inglaterra, ele foram as bases aí de coaching, tudo, ele aprendeu isso e trouxe isso para Recife na época não existia, quando ele começou a neurocirurgia, não existia uma residência específica de neurocirurgia em si, o pessoal começava muito na cirurgia geral e se juntava algum neurocirurgião para poder aprender a técnica e ter a vivência. E aí ele construiu o serviço de neurocirurgia da restauração, né, levando esses conhecimentos, trazendo esses conhecimentos que ele teve da Inglaterra, e aí publicando também, ele publicou muito, fez o mestrado, fez o doutorado, era professor da Universidade de Pernambuco, se eu não me engano, ele chegou a ser catedrático também lá na cirurgia. O irmão dele também era muito influente, chegou a ser diretor, acho que Diego lembra, diretor lá da Faculdade de Ciências Médicas. Lembra, ele faleceu, né? Faleceu. Ele faleceu, eu casei, ele faleceu na semana do meu casamento. Mas, assim, ele estava bem, doutor, ele ficou bem triste na época. Mas, assim, ele sempre teve muito orgulho de ter construído isso, e eu acho que a neurocirurgia pernambucana deve muito a ele, assim, em termos de tudo, né? Conhecimento e tudo. E o serviço de neurocirurgia em si muita coisa ainda hoje por causa dele, né? Então... É verdade. Então, vamos para mais um tópico, então. Falando ainda do Research Fellow. Então, uma das atividades, quando a gente vem para o Research Fellow, é você apresentar nos congressos. Né? Você ir para o congresso levar o seu... Eu não sei se a Érica já levou, depois que ela veio para cá, para os Estados Unidos, já levou seus trabalhos daqui, foi a um congresso, apresentou, seja posta, seja oral. Eu, na época, vim no meio da pandemia, então eu não tive como, né, apresentar, porque não estava tendo congresso, né, para bem dizer. E eu sempre fui mais o cara do paper, né, não do congresso. Carol, sua experiência aí com... Érica também, obviamente, mas vamos lá, eu quero saber a experiência de vocês, apresentando em congresso, a importância disso, como foi a experiência de vocês, o que vocês acharam, o que vocês podem dividir aqui com o pessoal. Eu já tinha apresentado em congresso no Brasil, e tinha sido bem bacana, mas assim, falando especificamente aqui da minha experiência nos Estados Unidos e com o Matt, os trabalhos que eu fiz na minha primeira experiência de pesquisa aqui, eu acabei não apresentando, na verdade. Outras pessoas apresentaram trabalhos em que eu participei, mas eu mesma não fui apresentar. Mas na minha segunda experiência de pesquisa, eu apresentei em congresso virtual e em congresso em pessoa também, depois que a pandemia deu uma trégua, né?
E não só isso, mas eu também fui convidada para apresentar numa sessão de... não chegava a ser um ground round, mas da universidade, da Case Western, que é a universidade que fica bem pertinho da Cleveland Clinic, eles, enfim, trabalham juntos, e eu apresentei meu trabalho pro staff de lá também. Achei a experiência super bacana, diferente, assim, apresentar as coisas em inglês, apesar de eu já estar morando aqui há algum tempo. Foram pôsteres, todos eles, né? Não foi uma apresentação oral como o Diego fez, você vai falar aí, isso é muito chique. Mas foi ótimo, assim, a primeira, claro, estava bem nervosa, né, apresentar em inglês e tudo mais, primeira vez. As outras já foram mais tranquilas, e tem uma troca bem bacana, assim, nos congressos, né, porque você apresenta e as pessoas fazem perguntas, e as pessoas sugerem muitas coisas, a galera aqui é bem aberta à sugestão também, assim, eu saí de congressos com ideias bem legais, assim, também, que inclusive eu consegui implementar no laboratório. Então é uma experiência muito enriquecedora. E também, obviamente, você vai acrescentar no seu currículo, não vai ser importante para o match. Só uma consideração antes de Erika falar, é que aqui as pessoas perguntam, mas perguntam porque elas têm uma curiosidade genuína, né? Eles querem saber um pouco mais do seu trabalho. No Brasil, o pessoal pergunta na maldade. Essa é a minha experiência. Minha experiência, quando eu fui para muitos congressos no Brasil, eu apresentava, era o pessoal, não era uma coisa assim, não era uma pergunta genuína de alguém que está curioso com aquilo que você fez, não. Eu sentia que tinha uma crítica ali embutida naquela pergunta, né? Essa é a grande diferença que eu senti ao longo dos anos. Érica? Então, minha experiência de apresentar no Brasil, e realmente, você falou aí, Diego, é certo. Mas aqui, assim, até eu consegui organizar a bagunça do chinês, eu não consegui, eu perdi todo o time dos congressos aqui nacionais, assim, então não tinha como, não tinha nem dado pronto nada para apresentar. Então, acabou que a gente está terminando, assim, de ajeitar tudo agora. Provavelmente ano que vem, com certeza em maio, eu vou apresentar lá na Cleveland Clinic. E antes disso, acho que em fevereiro tem um regional de radiocirurgia. E eu acho que vai ter outros congressos também. Em setembro vai ter o CNS lá, que é o Congresso de Neurocirurgia aqui da Sociedade, aqui em Washington. E eu espero também apresentar algo lá, por lá. Mas vai ficar tudo pro ano que vem. Acho que é uma experiência, deve ser bem legal, diferente, né? Mas vai chegar a minha hora ainda. Eu apresentei em vários congressos, assim, antes de vir para aqui para os Estados Unidos, eu já vinha viajando assim para apresentar em congresso aqui. O problema não é apresentar. Porque apresentar você treina, você pratica, você, né? O problema é quando vem as perguntas, porque vem várias perguntas. Já aí você precisa raciocinar de certa forma rápida. Quando você está no Brasil, você não está tão acostumado ainda com o idioma, assim, de ter um raciocínio mais rápido para responder de uma forma mais rápida, né? Esse era o grande problema para mim. Eu recentemente fui para o Clinical Congress, né, do American College of Surgeons. Eu tive uma apresentação oral lá, estou até com outros trabalhos para mandar para o do próximo ano. E aquilo que eu falei, eu acho que o pessoal tem umas perguntas assim um pouco mais genuínas, assim, sabe? Eu acho que há uma curiosidade maior, as pessoas querem saber, como se desse um pouco mais de importância àquilo que você está fazendo, né? Mas, meninas, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, né? Eu vou pedir para vocês fazerem suas considerações finais, seus conselhos, né? Seus conselhos para aqueles que pensam em vir aqui para os Estados Unidos e querem fazer um Research Fellow, né? E depois vou fazer alguns anúncios aqui, né? Que nós temos algumas novidades bacanas aqui do nosso MedUSA, aqui da nossa Ateneu EAD. Bom, acho que meu primeiro conselho se você está pensando se você gosta de research, né, de pesquisa, e está pensando em aplicar para um Research Fellow, aplique. Eu fui muito feliz em todos esses anos aqui fazendo pesquisa, pretendo continuar fazendo pesquisa, se o tempo permitir, mas pretendo continuar fazendo uma coisa que eu realmente gosto bastante de fazer. Para quem está pensando em vir para cá,
não só porque gosta de pesquisa, mas assim, com o objetivo final realmente né, de aplicar para residência e dar match, eu digo que é uma oportunidade de ouro, sabe? Persistam, não desistam, mandem e-mails, estejam preparados, né, para responder perguntas, né, em entrevistas e tudo mais. Eu acho que é uma oportunidade de ouro para o estudante brasileiro brilhar, sabe? Porque na minha experiência, pelo menos, assim, eu aprendi muito. Acho que, sei lá, 95% do que eu sei hoje de pesquisa, na verdade, eu aprendi aqui. Então, assim, não saber não faz com que você não seja selecionado, sabe? Ou não faz com que você não tenha sucesso, né? O que faz com que você tenha sucesso é a sua proatividade, é a sua autonomia, é a sua criatividade, é a sua responsabilidade, é chegar cedo, sair tarde, é fazer as coisas dentro do prazo, é resolver problemas, não levar problemas. Os problemas, eles vão acontecer, mas venha com uma solução antes de você apresentar o problema, sabe? Então, eu acho que é a oportunidade de você mostrar realmente quem você é. Tanto a Érica quanto o Diego já comentaram isso antes, mas eu vou reforçar, assim, o Research Fellow, ele não é só um período em que você está fazendo pesquisa e que você vai publicar e que você vai escrever aquilo no seu currículo. Ele é um período em que você vai fazer networking. Né? Se você pensa em vir para cá para fazer observership ou clerkship, ficar 2 semanas, um mês e meio, 2 meses, se você vier para fazer um Research Fellow e você ficar 1 ano, olha o tanto mais de tempo que você vai ter para mostrar quem você é. Né? Se você for, obviamente, um bom candidato, uma pessoa legal, uma pessoa boa, uma pessoa que gosta de trabalhar, que trabalhe bem com outras pessoas, que esteja aberto a aprender coisas, esteja aberto a ensinar também. Eu aprendi muito, mas eu também tenho certeza que eu ensinei muita coisa para todas as pessoas com quem eu trabalhei. Então, é a oportunidade de você ter ao seu lado, né, uma pessoa que vai te escrever uma carta de recomendação extremamente pessoal, que eu acho que para minha aplicação também fez toda a diferença. As pessoas que escreveram cartas para mim são pessoas com quem eu trabalhei por pelo menos 1 ano. Então, aquelas pessoas me conheciam, não foi de 1 mês, não foi de 1 semana, não foi de um almoço. Eles sabiam o quanto eu me importava com o trabalho que eu estava fazendo, com tanto que de sacrifícios até, né, que eu fiz também na minha primeira vez, estando ali voluntariamente, chegando cedo, saindo tarde e aprendendo coisas que eu nunca imaginei que eu fosse aprender. E na segunda oportunidade, a mesma coisa. Continuo, assim, ensinando muitos alunos ali, participando de projetos de pesquisa que eu sabia que eu nem ia entrar como coautora, mas auxiliando ainda, assim, com toda a parte clínica, enfim, o que as pessoas precisassem. E isso tudo conta, né? E isso tudo é muito importante para o MET também. Então, acho que o meu conselho é esse. Se você tem dúvidas, aplique, procure o Research Fellow, aplique para o Research Fellow, mesmo que o objetivo final seja o MET, né? Se você não queira fazer, talvez, pesquisa de novo, mas talvez essa oportunidade faça com que você mude de ideia e você queira fazer pesquisa para a vida toda, porque eu acho assim, é muito sedutor, sabe? E aqui nos Estados Unidos, pelo menos, é muito possível você fazer as duas coisas. Né, ser clínico, ser cirurgião e você ser um excelente pesquisador. Então, é isso, assim, eu fui muito feliz no tempo que eu fiz pesquisa aqui, pretendo continuar fazendo, e é isso. Falei demais, desculpa. Não, tudo bem. Érica? Não, concordo plenamente, eu acho que é válido demais, se o que você quer é uma residência, faça. Eu acho que quanto mais que seja uma residência cirúrgica, e aí, levando para o meu lado, se for uma neurocirurgia, vai ter que fazer um Research Fellow. Não quero fazer residência, eu quero fazer um Clinical Fellow. É válido também, porque tem aí o San Francisco Met. Eu estava olhando, então, assim, o São Francisco Met é um MET para neurocirurgia que se você quiser fazer neurocirurgia pediátrica, você vai por esse MET, você não aplica diretamente, é um outro tipo de MET. Então, assim, tem programa que está lá escrito, você vai fazer o fellow clínico, mas você vai ter que produzir pesquisa. Então, é uma coisa que vai te dar o conhecimento, né, e as ferramentas para você se sair bem, caso você seja selecionado nos tipos de programa que são mistos, né, que são clínicos e de pesquisa. Então, eu acho que é muito válido.
nesse tempo que está aqui, eu já aprendi muita coisa e pela primeira vez eu estou fazendo a pesquisa sem tirar dinheiro do meu bolso, porque enquanto eu estava no Brasil, tudo saía do meu bolsinho lá para pagar, da resma de papel que eu tinha que escrever para usar para imprimir as coisas, até o material de laboratório. Então, assim, os primers de DNA, tudo isso eu que tinha que comprar e ajudar o laboratório, porque, não, enfim, aplicar para até você conseguir um dinheiro do Ministério Público lá, ou da federação, enfim, isso vai demorar, você não vai conseguir. Então, pela primeira vez, você tem muitos lugares que você não vai receber, mas eu fui uma felizada e tenho bolsa, então eu recebo por isso, mas eu acho que é extremamente válido para qualquer coisa que você queira fazer aqui. E vai te dar um conhecimento que você vai levar para a vida toda. E seguramente, se você, mesmo que não seja, não quero pesquisar mais nada na minha vida, vai aprender alguma coisa nesse tempo aí. Maravilha. Meninas, obrigado. Fazendo só alguns anúncios aqui para a gente terminar o nosso episódio, né? A gente do MedUSA, nós temos a gente já falou aqui, nós temos o nosso curso preparatório para o Step One, né? Com todas as aulas, tanto a Carol quanto a Érica, elas são conteudistas aqui do curso, elas gravaram aulas e produziram material, né? Então, nós temos o nosso curso do Step One. Nós fizemos agora uma parceria com o professor Desai, né? O professor Samir Desai, que é da empresa MD2B Connect, que é uma empresa de externships, né? Então, essa empresa agora, os externships da empresa, eles são exclusivos dos alunos do MedUSA, né? Então, são estágios, né, hands-on nos Estados Unidos. O professor Samir, ele é bastante conhecido, ele tem 2 livros muito conhecidos, que é o livro Success on the Words, né, e o The Successful Match, então, que são livros que nós estamos trazendo pela editora Ateneu, né, a versão traduzida nós estamos trazendo, e uma novidade também é que vamos ter o nosso livro de pesquisa, estamos falando de Research Fellow hoje, né, então vamos ter o nosso livro de introdução à pesquisa clínica, né, pela editora Ateneu agora em 2023, tanto eu quanto Raquel seremos os editores do livro, tá certo? Então, meninas, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês. Pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência, por escutar aqui o nosso podcast, e até a próxima. Obrigada. Boa noite, pessoal. Até a próxima.